Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de arte. Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Vanessa e hoje nós vamos estudar sobre os gêneros musicais. Você deve lembrar que nós estamos fazendo umas recapitulações dos conteúdos que já estudamos na série anterior. E hoje nós estamos finalizando essa série de aulas que foi revisional. Então, a partir das próximas aulas, você vai ter aula com conteúdos novos da sua série específica, tá bom? Essa aula é para o segundo ano do ensino médio, a segunda série do ensino médio, e nós vamos iniciar então discutindo um pouco sobre o que seriam os gêneros musicais. É importante falar para vocês que a gente não vai ficar aqui hoje citando quais são os gêneros musicais. Eu trouxe mais uma discussão teórica sobre o que é os gêneros musicais e a gente vai começar a discutir sobre isso, tá bom? E aí eu peço que você me acompanhe lá no slide. Eu trouxe o estudo do Márcio Guedes Correia, que é o conceito de gênero musical no repertório e nas áreas de antropologia, comunicação, etnomuseologia e musicologia. Esse é um artigo que ele fez a partir da tese de doutorado dele, uma pesquisa que também está disponível na internet. Se você colocar lá Márcio Guedes Correia, você vai encontrar essa tese completa, mas tem mais de 120 páginas, então o artigo ele é mais viável se você quiser estudar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? E aí, a partir do estudo dele que nós vamos, então, ter a nossa aula hoje. Olha só o que diz o estudo dele. Numerosas nomenclaturas são utilizadas para agrupar peças musicais que conservam alguma similaridade entre si. Tais nomenclaturas são amplamente utilizadas em diversos setores de nossa sociedade. No mercado musical, por exemplo, termos como samba, pagode, sertanejo, rock, pop, blues, sinfonia, concerto, entre outros, dão nome a grandes ajuntamentos de obras musicais semelhantes, perfazendo aquilo que comumente é entendido como gênero musical. Embora existam constantes e, até certo ponto, inevitáveis referências ao gênero em música, nem sempre há clareza sobre o significado deste termo. Afinal, o que é um gênero musical e quais são as características que levam determinadas práticas musicais a serem classificadas? Bom, o Márcio, gente, ele já traz para nós aqui um problema de conceituação, que é importante a gente entender que toda a área da linguagem artística, a gente vai sofrer um pouco com esse problema de conceituar. Por quê? Porque quando nós conceituamos alguma coisa, nós delimitamos aquele conceito. E como que seria possível, então, delimitar a arte num conceito específico? Isso é quase impossível. A gente não conseguiu fazer isso, é por isso que nós, quando falamos o que é arte, a gente vai trazer para vocês lá no início como se acreditava que era arte lá nos primórdios e o que a gente acredita que é arte hoje. Por quê? Porque nós estamos em constante processo de evolução, nós estamos nos transformando o tempo todo em contato com outras pessoas, com outras culturas, e aí essa classificação que o Márcio fala, ela vem nesse sentido. Houve um tempo que era muito fácil a gente dizer, olha, gênero musical é isso. E hoje, como que a gente pode classificar? O que a gente percebeu nesse contato com outras culturas? O que é o gênero musical? E aí ele vai trazer para a gente no estudo que é bem complicado da gente enquadrar especificamente num conceito único. Então, ele vai trazendo algumas propostas para a gente refletir. E é essa reflexão que nós vamos fazer hoje, tá bom? Olha lá, ele traz para a gente o Gerard Denisio. Gênero é o objeto musical, ou seja, é o resultado dos elementos constituintes das composições e interpretações musicais que os diferenciam aos ouvidos do ouvinte. Para este pesquisador, o gênero não deve ser confundido com a forma musical, pois ela serve para estruturar e conferir coerência à composição, mas não é o suficiente para designar gênero. De fato, a forma sonata, a título de exemplo, é encontrada no gênero
sonata, mas sua estrutura, ou seja, sua forma, foi amplamente utilizada em outros gêneros musicais, tais como sinfonia, concerto, quarteto de cordas e, em certa medida, inspirou práticas de exposição de temas entremeados por improvisações encontradas em gêneros como o jazz. Denizel considera ainda que, quanto maiores as atribuições funcionais de um repertório, mais claros são os seus gêneros. Isto significa que certas características de um gênero são conservadas para atender às demandas de públicos específicos, fato que, segundo esse autor, é facilmente observável no repertório do período barroco, momento histórico em que muita música foi produzida para suprir necessidades de públicos claramente determinados, tais como nobreza, aristocracia, igreja e etc. Ou seja, neste período, enquanto a ópera atendia às necessidades sociais, culturais e de entretenimento da aristocracia, o oratório servia às funções eclesiásticas. Olha que interessante é observar isso, tá bom, gente? Então, dependendo do período em que a obra de arte, a peça musical ela é produzida, ela serve a um público específico. E aí, nesse sentido, o gênero ele acaba sendo, então, determinado pelas convenções sociais de uma época. E aí ele cita o exemplo do barroco. De modo análogo, pode-se observar que, eventualmente, artistas de grande sucesso normalmente estão fortemente vinculados a algum gênero musical, que, por sua vez, pode ter função de entretenimento, dança, apreciação e etc. É impossível se referir a bandas como Metallica e Iron Maiden sem relacioná-las ao rock e seus derivados. Do mesmo modo, associa-se Michael Jackson e Madonna ao pop, Gustavo Dudamel e Herbert von Karajan aos gêneros da música erudita e assim por diante. Então, observem que geralmente nós conhecemos alguns desses gêneros não pela classificação, né? Mas nós conhecemos eles pelos artistas que fazem parte desse gênero musical, por exemplo. E aí ele cita para nós o rock, o pop, né? E a música erudita. Bauman é um pensador muito importante dos dias atuais, que fala da modernidade líquida, e ele corrobora com o pensamento de Denizel quando manifesta que os elementos da cultura, e podemos entender que entre eles estão a música e outras artes, foram utilizados durante muito tempo pelas elites como demarcadores dos espaços pertencentes a diferentes classes sociais que não estavam autorizadas a se amalgamar, ou seja, os repertórios musicais se referiam a públicos específicos e oriundos de camadas distintas de certas sociedades. Os gêneros musicais, portanto, poderiam ser vistos como marcas sonoras das práticas de diferentes classes sociais, ou seja, a eles era atribuído a função de distingui-las. E aí eu quero abrir um parênteses nesse sentido, só para a gente recordar de que gêneros é que eles estão falando. Lembram que a gente fala sobre música popular, música folclórica e música erudita? É nesse sentido que ele está falando, porque observe, é como se acreditassem que as pessoas que escutam música erudita pertencem a uma outra classe, né? E aí as pessoas que pertencem, por exemplo, ao povão, como eles gostam de dizer, não têm a capacidade, entre aspas, de apreciar uma boa música, também entre aspas. Porque aí a gente começa então a perceber essa diferenciação. Só estou colocando para vocês o fato de que a classificação dos gêneros musicais durante muito tempo esteve atrelada ao tipo de público que ouvia determinado gênero musical. E aí, nesses gêneros musicais, estavam englobados a música erudita, a música popular e a música folclórica. O próximo slide, ele nos traz também ainda essa informação sobre o cenário musical, que segundo Bauman, só passou a ser modificado a partir das novas propostas culturais dos filósofos do Iluminismo, que pretendiam uma cultura refutadora do status quo.
Já ouviram também esse termo e eu espero que vocês lembrem o que significa. Que servisse de estímulo ao desenvolvimento de todo e qualquer ser humano, independente do pertencimento a esta ou aquela classe social. Ainda assim, pode-se perceber que alguns gêneros musicais ainda estão fortemente relacionados a determinadas camadas da sociedade. Nas primeiras décadas do século XX, o samba, lembrem-se, esteve ligado à população mais humilde do Brasil, aos habitantes das regiões mais carentes de nosso país. Hoje, o funk cumpre esse mesmo papel. O rock brasileiro da década de 1980 estava ligado à juventude, principalmente aquela residente nos subúrbios das grandes cidades. Os gêneros da música erudita, bem como as salas de concerto, ainda estão em grande medida relacionados a uma certa elite social. Denizel revela que na música erudita do século XX, o conceito de gênero vai gradativamente perdendo a sua utilidade. Isso ocorre pois os compositores deste período não escrevem para públicos determinados com tanta precisão. Não obstante, nesse mesmo século, é possível perceber que as classificações segundo os gêneros musicais ainda estão muito presentes no cenário da música popular de mercado. Lembrem-se de mercado e indústria. Este fato se deve à grande ligação que a música ainda conserva com suas tradições. A pesquisadora Elizabeth Travassos, ao se debruçar sobre o conceito de música popular, esclarece que o termo surge para dar nome às músicas das manifestações mais populares que foram absorvidas pela indústria fonográfica e pelo rádio, sendo que aquelas que se mantiveram nas culturas populares são classificadas, olha só, como folclóricas ou de tradição oral. Portanto, o que se entende por música popular é o repertório trabalhado pelas rádios e gravadoras. Por fim, apesar de haver constantes referências aos gêneros musicais nos meios de comunicação, na indústria fonográfica, nos canais digitais da internet e nas publicações científicas, ainda não é possível se estabelecer o conceito de gênero musical de forma unívoca. O conceito vem sendo utilizado e adaptado para atender diferentes demandas, sejam elas musicais, mercadológicas, sociais, antropológicas e etc. E aí o autor ele continua dizendo para nós que, finalizando as reflexões dele, considera que não há um consenso sobre o conceito de gênero em música. Esse pode ter funções e significados múltiplos. Se um gênero agrupa objetos ou espécies de acordo com suas similaridades, tal característica nem sempre é observável nas manifestações culturais. Dessa maneira, ele considera que ele se configura como um conjunto de funções e significados decorrentes de interesses diversos atribuídos às manifestações musicais. Viram? O próprio autor do nosso artigo fala que é muito difícil a gente fazer essa conceituação fechada do que seria gênero musical. E aí, se ficou alguma dúvida, eu peço que você fale com seu professor de arte para discutir um pouco mais sobre esse conteúdo que é muito importante para você dar continuidade aos seus estudos. Acompanhe comigo então o Exercitando de hoje, tá bom? Bom, primeiro eu quero que você diga o que é o gênero musical. Segundo, qual a diferença existente entre gênero e estilo musical. Terceiro, você acredita que é possível categorizar os gêneros musicais? Justifique. Por fim, compartilhe a resposta com seu professor de arte. Bom, gente, é isso. Nossa aula foi rapidinha hoje, tem muita coisa para falar ainda, mas eu espero que você tenha aprendido alguma coisa e fazer um convite para acessar a nossa plataforma Eduque. Lá você encontra essa aula, se quiser rever, e outras aulas que você ainda não assistiu. Até mais!